Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, então, só finalizando então aquele conteúdo de mecânica dos solos que faltou no começo da disciplina, né? A gente viu no comecinho adensamento, terminamos os exercícios em sala de aula, aí ficou faltando resistência ao cisalhamento de solos, né? E eu já postei as aulas ali de investigação geotécnica e tipos de fundações, né? Sistemas de fundações. Então, aqui só para fechar essa parte, né, teórica da disciplina e passar alguns exercícios, até para facilitar vocês a resolver os exercícios da lista, né? Então vamos ver um pouquinho dessa parte teórica aqui. Tá? Na sequência, a gente vai ter algumas videoaulas aí com resolução de exercícios aí também para ajudar vocês. Então, primeira coisa, né? O que vem a ser a resistência ao cisalhamento de solos? A gente sabe que, assim como o concreto, né, o solo tem uma alta resistência à compressão também, tá? Só que ele tem sérios problemas ali com esforços de tração e cisalhantes, né? Então, no concreto, para vencer esse tipo de esforço, a gente coloca o aço. No solo, a gente já não consegue trabalhar dessa forma, né? Então, o solo naturalmente ele tem uma pequena resistência ao cisalhamento e essa resistência ela é em função da estrutura do meu solo e do grão que forma ele. Em geral, a resistência ao cisalhamento ela é dada em função de dois parâmetros, né? Em função da coesão e do atrito entre os grãos. Então, dependendo do tamanho da partícula que compõe o meu solo, eu vou ter uma maior ou uma menor resistência ao cisalhamento. Então, vamos avançar a nossa apresentação e entender como é que funciona essas características do solo quanto ao cisalhamento, tá? Então, primeiro, definição. Né? O que é o cisalhamento, ali, resistência ao cisalhamento de um solo? Então, é basicamente a capacidade que aquele solo tem em suportar, e, naturalmente, né, a partir dessa composição da sua estrutura e dos seus grãos, esses esforços cisaliantes, né? E esses esforços, geralmente, eles são derivados ali de carregamentos que você vai ter ali de peso próprio, mas devido a algum corte que você promoveu no solo ou alguma pressão muito grande vertical que você está aplicando nele, e faz com que ele comece a ter um eixo de ruptura ali que que se não tiver uma resistência cisalhante muito grande no solo, ele pode vir a romper por cisalhamento, né? E geralmente essas rupturas elas são bem problemáticas na prática. A maioria dos problemas que a gente tem práticos, que você tem grandes, né, desastres acontecendo aí no mundo, na maioria das vezes são problemas devido a cisalhamento, tá? Então, instabilidade de encostas, né? No caso, por exemplo, quando chove muito no começo do ano, aí, em algumas regiões aí de encostas, você tem aquele deslizamento de solo. Isso é um problema, né, de cisalhamento, que você teve a ruptura do solo por vencer a resistência de cisalhamento máximo daquele material. Situação de barragens que rompem também, ruptura de fundações rasas, né, por sapatas. Então, quando você tem uma pressão muito grande vertical, aquele solo que está embaixo da sapata, ele começa a sofrer um esforço cisalhante muito grande. E a tendência é que se aquele esforço for muito, mas muito grande mesmo, aquele solo começa a sair pelas laterais devido a essa ruptura por cisalhamento. Então, aí a sapata começa a afundar e sofrer grandes recalques. E geralmente você tem daí um problema mais grave ali, estrutural da edificação. Tá? Então eu coloquei alguns tipos de campos de aplicação aqui, onde você vai aplicar esses conhecimentos de cisalhamento de solos ali. Então, normalmente projetos de muro de arrimo, contenções de fundações, né, contenções de prédios, análise de segurança de barragens, taludes, capacidade de carga de fundações rasas também. Tá? Então são alguns exemplos aí que a gente tem. Como a gente já adiantou agora de pouco, os parâmetros de maior importância que governam essa resistência ao cisalhamento do solo é a coesão e o atrito entre os grãos. Tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre esses dois aqui. Vocês já devem recordar que eu comento sempre em sala, né? A coesão é aquela característica que a gente tem do nosso solo de cascavel, de você, por exemplo, fazer uma perfuração e essa perfuração manter-se aberto. Isso só se deve principalmente à coesão, que é uma força entre partículas que eu tenho, que faz com que esse meu solo fique estável em escavações de profundidade. É uma propriedade que geralmente em areias ela é um pouco menor, né? A gente tem a coesão que a gente chama de aparente em areias,
Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a coesão agora, tá? O atrito entre os grãos, ele com certeza dos dois é o que mais vai me gerar resistência ao cisalhamento de um material. Quanto maior o atrito entre os grãos, maior a resistência ao cisalhamento natural que aquele material tem. E geralmente os grãos grandes são os grãos que vão ter mais atrito. Então, quanto maior o grão, maior o atrito entre eles, consequentemente, maior a resistência ao cisalhamento natural daquele material, tá? Então, começando com a coesão, a gente tem basicamente a coesão sendo representada por uma força entre os grãos de solo, e essa força ela só ocorre devido à presença de água, tá? Então a gente tem essa água presente devido à umidade do material, e principalmente nas argilas a gente sabe que existe aquela água que está aderida ao grão, que é aquela água adsorvida, que a gente vê muito no comecinho de mecânica dos solos. Nos grãos arenosos, né, nas areias, essa água ela não existe aderida ao grão. Só existe aquela água absorvida, que é a água que entra nos vazios e sai durante o decorrer do dia. Então, essa coesão, né, ela é basicamente dada por dois tipos de coesões. É a coesão verdadeira e a coesão aparente. Então, aqui a gente tem a coesão verdadeira, é aquela coesão que é uma coesão permanente no material, ela nunca cessa, nunca sai. E essa coesão temporária é chamada de coesão aparente, tá? Então, a coesão verdadeira, que é a primeira que a gente está vendo aqui, como o nome já diz, é uma coesão que está presente no solo naturalmente, desde a sua formação, e ela é devido a essa água que está ali agregada ao grão ali, né? Colada no grão. Ela vai estar sempre presente, essa coesão verdadeira, em solos que você tenha partículas finas, então siltes ou argilas, e ela é que dá essa característica de cimentação entre os grãos, formação de flocos, tá? Então, essa coesão ela é grande responsável, essa coesão verdadeira, pela formação de flocos nos solos, né, finos, solos de cascavel, e acaba mascarando um pouquinho o resultado do nosso ensaio, por exemplo, num ensaio de granometria conjunta, tá? Essa coesão verdadeira, como a gente já falou, ela é devido àquela água adsorvida, né? E derivada de pontos de ligações fracas ali por pontos de hidrogênio, tá? Como eu já falei também, é essencialmente uma característica de solos finos, né, argilas e siltes, e ela é responsável por eu ter essa propriedade no solo de eu abrir, fazer uma perfuração e essa perfuração manter-se estável, tá? Então é bem interessante. Essa coesão, ela é uma coesão então bem inerente de solos finos. Eu já cobrei isso diversas vezes em provas aí, com pergunta aberta, tá? A coesão aparente já é uma coesão devido ao efeito de capilaridade em solos. Ela é presente tanto em solos finos quanto em solos arenosos, né? Então a anterior era só em solos finos, essa daqui é presente nos dois. Ela vai ter uma maior intensidade, principalmente em solos finos, mas a gente consegue visualizar ela com maior facilidade em solos arenosos, né? Tanto que em areia, geralmente em litoral, eu só consigo construir ali, fazer um castelinho, moldar aquele material se eu adicionar água. Quando eu adiciono água, eu crio essas ligações entre os grãos, devido às pontes de hidrogênio, nos grãos arenosos. Só que quando essa água ela infiltra no solo ou evapora, essa ligação ela é cessada. Então eu não tenho mais essa força cisalhante ali, resistência ao cisalhamento do solo. E aí, se eu relar naquela estruturinha que eu consegui moldar ali enquanto estava úmido o material, aquele material já não tem resistência ao cisalhamento, simplesmente desmorona, por exemplo, um castelinho na areia lá quando a gente faz quando é novo, tá? Então é muito visível em solos granulares esse efeito da coesão aparente. Em solos argilosos, finos, essa coesão já não é tão visível. É um pouco mais difícil de visualizar isso, porque o solo naturalmente já tem aquela coesão verdadeira, né? Mas se você molhar um solo, a gente percebe que você consegue moldar ele com mais facilidade. Tanto que a gente molda, por exemplo, telhas cerâmicas, blocos de 6 furos, 8 furos, blocos cerâmicos. A gente consegue moldar vasos. Então, tudo isso também é facilitado devido a essa coesão aparente, que a gente vai adicionando água até eu conseguir moldar esse material, tá? Então, não se enganem, tá? Mas a coesão aparente ela é muito, muito forte em solos finos, tá? E como eu falei aqui, né? Então
tá bem claro aqui, basicamente é devido ao efeito de capilaridade. Essa capilaridade ela é caracterizada por aquele aumento da tensão efetiva, tá? Onde a tensão efetiva ela tem um valor maior que a tensão total, ou seja, representa um ganho de resistência temporário no solo enquanto aquela água está presente, tá? O segundo parâmetro que gera resistência ao cisalhamento nos materiais, né, nos solos, é o atrito entre os grãos. Então, o atrito entre os grãos, ele funciona, né, conforme a lei de Coulomb lá, onde quanto maior a minha tensão normal, maior é a resistência ao cisalhamento do meu solo, tá? A gente sempre dá um exemplo em sala, né, se você pegar uma cadeira e tentar empurrar ela para ela, né, deslizar sobre um solo, um material ali, um piso que seja, eu tenho que aplicar uma certa força horizontal. O que acontece? Se eu colocar uma pessoa sentada nessa cadeira e tentar também aplicar essa mesma força horizontal para essa minha cadeira deslizar, né, sobre o piso ali, eu vou ter que aplicar uma força horizontal muito maior para conseguir vencer o atrito. E no solo, essa analogia funciona da mesma maneira. Quanto maior a tensão normal que eu estou aplicando sobre o meu solo, mais confinada, né, e maior o atrito entre essas minhas partículas. Como eu aumento o atrito entre as partículas, eu vou estar aumentando a resistência ao cisalhamento desse meu solo. Então, quanto maior a força normal sobre o solo, maior a resistência ao cisalhamento dele, tá? Então, por isso que quanto mais rugoso o grão, né, mais irregular ele, maior vai ser a resistência ao cisalhamento daquele solo. Então, solos pedregulhosos, por exemplo, o atrito entre os grãos é absurdo, fazendo com que a resistência ao cisalhamento desse material seja muito alta também. Nas argilas já é ao contrário, né? Como os grãos são muito pequenos e os grãos não são tão rugosos, o atrito é bem pequeno, fazendo com que a resistência do solo, devido ao atrito, não seja muito alta. Né? Então, só como parâmetro, por exemplo, esse atrito entre os grãos ele é representado por um ângulo, que relaciona a tensão normal e a tensão cisalhante desse meu material. Quanto maior o ângulo, maior a resistência desse meu solo ao cisalhamento. Em solos arenosos, esse ângulo tende a ter valores na faixa de 30, quase 40 graus, dependendo da areia, se ela for uma areia muito compacta ou uma areia fofa. Né? Em solos argilosos, esse ângulo ele tende a ser inicialmente na faixa de 15 graus, bem menor que um solo arenoso, por exemplo, igual, por exemplo, a gente encontra em áreas litorâneas. Já nas areias, o que acontece? Normalmente eu tenho um valor de coesão próximo a zero, né, que é justamente representando essa pequena resistência de cisalhamento que eu tenho devido à coesão ali, devido a essa água presente nos grãos de areia. Tá? Então, ok. Como é que funciona, né, o comportamento desse atrito entre os grãos aí? Então, quanto maior for a tensão vertical sobre o solo, como a gente falou agora de pouco, maior vai ser a pressão entre os grãos e, consequentemente, maior a resistência de cisalhamento, né, do meu material. Normalmente, nos solos granulares, como a gente já comentou, é onde eu vou ter o maior atrito ali entre os grãos, então, geralmente você pode esperar ali em solos arenosos ângulos de atrito na faixa de 30, 40 graus, que é um ângulo ali que relaciona a tensão normal e a tensão cisalhante do material. Quanto maior o ângulo, maior a resistência ao cisalhamento do meu solo, tá? O ensaio de cisalhamento direto, que é o primeiro ensaio, né? A gente tem dois ensaios principais aí para definir esses parâmetros de resistência, o ensaio de cisalhamento direto e o ensaio traxial. O ensaio de cisalhamento direto é um ensaio mais simples, tá? Ele é de mais rapidez ali para sua execução. Para fazer esse ensaio, eu preciso ter, no mínimo, três corpos de provas idênticos. Então, no local ali que eu estou querendo determinar essa resistência de cisalhamento, eu vou ter que coletar 3 amostras idênticas. Ou, se eu estiver analisando, por exemplo, o efeito de compactação na resistência de cisalhamento de um material, eu, por exemplo, vou moldar 3 amostras de solo compactado com a mesma energia de compactação, ou seja, a mesma altura de queda do martelo, mesma quantidade de golpes e assim por diante. Tá? Então, como é que funciona o ensaio? O ensaio consiste em eu colocar a amostra dentro da câmara de ensaio, aplicar uma força vertical, confinante, que a gente chama. Essa força ela se transforma numa tensão, né, para confinar esse meu corpo de prova. E aí eu vou aumentando com o equipamento essa força horizontal aos poucos. E essa força também vai ser uma tensão, né, porque ela vai cortar o meu corpo de prova ali naquela área.
vai aumentando aos poucos essa tensão até um ponto que eu rompo meu corpo de prova por cisalhamento, tá? Então o ensaio ele é bem rápido de ser executado. No final do ensaio, o equipamento vai ter essa leitura do valor máximo necessário para cortar esse corpo de prova aqui em dois, tá? Então, ao final do ensaio, eu tenho um par de tensões: tensão normal, tensão cisaliante, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou repetir esse ensaio novamente com mais 2 ou 3 corpos de prova idênticos, variando essa tensão normal aqui de confinamento. Então, se por exemplo, no primeiro ensaio eu apliquei uma tensão de 50 kPa para confinar esse meu corpo de prova, uma tensão constante durante todo o ensaio, no segundo corpo de prova eu já vou aplicar, por exemplo, uma tensão dobrada, 100, e deixo ela fixa durante todo o ensaio. E aí eu vou ter uma tensão cisalhante de valor bem superior à primeira, né? Porque a gente sabe que quanto maior a tensão normal, maior vai ser a tensão cisalhante necessária para conseguir romper o meu corpo de prova no meio, tá? Então eu vou daí no terceiro ensaio, vou duplicar novamente e no quarto ensaio, né, assim por diante, tá? Então aqui tem o processo do ensaio, o procedimento. Então, o anel inferior geralmente é fixo no equipamento, o superior ele é livre, né, que vai estar móvel aqui para se deslocar. A tensão normal, como eu falei, ela é constante durante todo o ensaio e a tensão cisalhante é que vai ter o valor crescendo ali gradativamente, tá? Após obter o par de tensões do final, repete-se com mais 2 ou 3 corpos de prova, obtendo pares de tensões, tá? O que eu faço com esses valores ao final do ensaio? Eu traço um par de eixo, tensão normal, tensão cisalhante, tá? E com esses pontos que eu obtive, né, no final de cada ensaio aqui, eu traço uma envoltória de resistência. Essa linha aqui é uma linha média passando pelos pontos, ou pela média dos pontos. Essa linha média aqui é chamada de envoltória de resistência e ela define matematicamente o comportamento desse meu solo quanto a tensões cisalhantes, tá? Então, ele vai me indicar qual que é o comportamento desse meu solo aqui quanto à resistência ali àqueles esforços cisalhantes. Então, aqui, por exemplo, tem uma envoltória indicando, por exemplo, 3 ensaios, cada ensaio teve seu pontinho aqui, foi ligada ali uma linha, né, entre os 3 pontos, e com isso eu defino a equação da reta, dessa reta inclinada, que é dada em função do S, que é a tensão cisalhante, tá? Então, a tensão cisalhante em um determinado ponto aqui nessa minha reta é igual ao intercepto coesivo, que é o valor aqui onde você intercepta o eixo Y aqui, né? O eixo das ordenadas. Então é esse valor aqui, que é um valor geralmente diferente de zero para solos finos, argilosos ou siltosos, mais a tensão normal vezes tangente do ângulo de atrito, que é esse ângulo que essa reta faz com a horizontal aqui, ó, tá? Então, quando eu faço o ensaio com 3 amostras, eu consigo definir uma reta que passa por esses 3 pontos. Então, por isso que eu não posso fazer ensaio com 2 amostras só, porque 2 pontos sempre vão definir uma reta e essa reta estatisticamente não é válida. E aí, no final do meu ensaio, eu vou conseguir definir matematicamente, aqui graficamente também, o valor do ângulo com a horizontal aqui dessa minha reta, que é o ângulo de atrito, que representa aquele atrito entre os grãos. Quanto maior for esse ângulo, maior a resistência do meu solo. E matematicamente aqui, ou graficamente, eu também consigo achar onde a minha reta intercepta o eixo Y aqui, que é o valor numérico aqui na escala aqui, que é o intercepto coesivo, que a gente chama. Esse valor aqui, como é um valor de tensão, né, então ele é dado em kN por metro quadrado ou kgf por centímetro quadrado, tá? Então eu consigo definir daí todo o comportamento do meu material e com esses dados já alimentar um software, por exemplo, para fazer um projeto de contenção, de arrimo, assim por diante, tá? Então isso é um ensaio bem simples, só que o ensaio de cisalhamento direto ele tem um problema, tá? Se eu variar a quantidade de pressão neutra nessa minha amostra, a quantidade de água que seja nela, essa água influencia no atrito entre os grãos. Então, se eu variar a condição que ela se encontra, essa minha reta envoltória de resistência, ela vai subir o ângulo dela ou baixar conforme eu altero essa quantidade de água. Então, eu tenho que refazer todos os ensaios novamente para simular essa nova condição do meu material. Então, acaba sendo bem ruim na prática. Então, esse ensaio de cisalhamento direto, para projeto, ele acaba não sendo muito legal, mas sim para verificação em campo das condições daquele material ali naquele dado momento, tá?
Uma última coisa aqui que vale a pena reforçar quanto a esse ensaio de cisalhamento direto é que no final do ensaio a gente vai ter um par de tensões que representa as tensões no plano de ruptura. Então observa que essa tensão cisalhante, quando ela rompe o solo naquele plano, tá? Então essa ruptura no plano de cisalhamento, ela já me indica que esses dois pares de tensões que eu estou obtendo no ensaio já são pontos que estão em cima dessa minha reta. Por que eu estou explicando isso? Porque o próximo ensaio, que é o ensaio triaxial, ele já não me fornece pontos no plano de ruptura, e sim em outros planos que são chamados de planos principais. Então vamos ver um pouquinho sobre o ensaio triaxial. Então, para realizar esse ensaio triaxial, eu em geral vou precisar de uma amostra com aproximadamente 5 centímetros de diâmetro e, em geral, 2 vezes esse diâmetro em altura. Então, do 10 centímetros aproximadamente de altura ou um pouquinho mais, tá? Normalmente na FAG, por exemplo, no equipamento triaxial que tem no laboratório, a gente trabalha com amostras de 5 centímetros de diâmetro, 10 centímetros de altura, tá? Então são amostras cilíndricas. Esse corpo de prova ele vai ser inserido dentro da câmara e embaixo dele tem uma pedra porosa, um conjunto de pedra porosa e papel filtro, e na parte superior também um pedra porosa e papel filtro. Após o posicionamento do meu corpo de prova na câmara de ensaio, a gente coloca uma membrana de látex para isolar esse corpo de prova meu e posiciono a câmera, né, de vidro ali e vedo todo o sistema de aplicação de carga. Com isso, eu insiro água dentro da câmara e essa água, né, quando ela preenche toda a câmara de ensaio, através de válvulas de pressão do equipamento, eu consigo aplicar pressão através da água no meu corpo de prova. Repara que como o meu corpo de prova está envolvido com a membrana de látex, essa pressão de água, essa água, ela não entra em contato com o corpo de prova propriamente dito. Ao mesmo tempo, também eu tenho uma segunda linha de pressão que insere água, né, dentro do corpo de prova, fazendo com que eu consiga gerar uma pressão interna de dentro para fora. Então eu vou ter uma pressão de fora para dentro da câmara e tenho uma pressão interna, né, de dentro para fora do corpo de prova, que a gente chama de contrapressão. Então, a resultante das duas pressões, né, a de dentro para fora e a de fora para dentro, normalmente vai resultar sempre numa pressão confinante, que vai estar pressionando o meu corpo de prova, que é chamada de sigma 3. Então, essa tensão confinante, ela sempre vai ser uma resultante, né, da câmara tentando esmagar o meu corpo de prova. Além disso, eu também consigo, pelo equipamento, né, o equipamento ele trabalha como se fosse uma prensa, eu vou conseguir aplicar uma tensão normal no meu corpo de prova no estágio de ruptura. Então eu consigo, né, ir aplicando essa tensão que a gente chama de sigma 1 até um momento ali que o meu corpo de prova vai romper por cisalhamento. Como é que funciona o ensaio, então? O ensaio basicamente consiste em eu aplicar uma diferença de pressão entre a tensão da câmara e a tensão interna do corpo de prova, onde eu vou ter uma tensão confinante resultante, e essa tensão confinante ela vai ter um valor fixo durante todo o ensaio. A partir do momento que eu apliquei e estabeleci essa tensão confinante, vai ter um valor lá, vamos supor, de 50 kPa para o primeiro corpo de prova, eu vou começar a aplicar uma tensão normal nesse meu corpo de prova até o momento que esse meu corpo de prova deforme 20% da sua altura. Então, se o meu corpo de prova, por exemplo, tem 10 centímetros de altura, eu tenho que aplicar essa tensão normal até um ponto que aquele meu corpo de prova deformou 2 centímetros, tá? Nesse momento, geralmente já é caracterizado a ruptura por cisalhamento ou próximo disso. E aí a gente já tem resultados satisfatórios para montar um gráfico ali e definir o ângulo de atrito e o intercepto coesivo. Assim como o ensaio de cisalhamento direto, para esse ensaio aqui eu preciso ter pelo menos também 3 amostras para conseguir definir a envoltória de resistência com precisão, tá? Então, no final do ensaio, o que vai acontecer? Ao contrário do ensaio de cisalhamento direto, nesse ensaio aqui eu não tenho pontos sobre a envoltória de resistência diretamente. Repara que aqui, quando eu estou rompendo o meu corpo de prova, eu estou rompendo o meu corpo de prova indiretamente. Eu estou aplicando uma força no plano principal, eixo Y, e estou aplicando uma tensão confinante no eixo X aqui.
esses dois planos são chamados planos principais, plano X e plano Y. Só que quando eu rompo meu corpo de prova por cisalhamento, o meu corpo de prova ele rompe num eixo aqui que está a um certo ângulo com a horizontal, que é um plano de ruptura, tá? Então eu não estou aplicando tensões no plano de ruptura, e sim nos planos principais. O que o Mohr e o Coulomb ali nos ensaios conseguiram verificar? Eles verificaram que esse par de tensões eles formam um círculo, que é o chamado círculo de Mohr. Então, aonde o círculo sai aqui é onde está a minha tensão principal menor que a gente fala, que é a tensão confinante, sigma 3, tá? É o valor numérico que está aqui no meu círculo. Aonde termina o meu círculo aqui na frente, no final do ensaio, é a chamada tensão normal, que é a tensão sigma 1, que é aquela tensão que eu apliquei no meu ensaio e que chegou no finalzinho lá e gerou aqueles 20% de deformação do meu corpo de prova. Então, com esse parzinho de tensão que eu tenho no final do ensaio, eu consigo traçar esse círculo em escala aqui, que é chamado círculo de Mohr. No segundo ensaio, eu vou ter também uma sigma 3, que daí é um valor diferente do primeiro, né? Bem maior. E vou ter uma tensão sigma 1 ali, que é a tensão normal, vai estar me gerando um círculo. Aqui, pelo gráfico, já dá para ter noção. O que acontece durante o ensaio? Essa tensão confinante, sigma 3, ela é um valor fixo. E conforme eu vou aplicando a minha tensão normal, eu vou tendo N círculos que estão cada vez mais aumentando o diâmetro dele, até um ponto que eu tenho sigma 3 tão grande lá na ponta que o círculo ele chega num diâmetro máximo e gera a ruptura do meu corpo de prova ali com aqueles 20% da altura lá de deformação, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 círculos gerados para 3 ensaios. Conforme a minha tensão sigma 3, que é o começo do meu círculo, aumenta, eu vou tendo sigma 1s, né, que são a tensão normal, cada vez maiores. E sempre esses círculos vão ser, por o mesmo solo, né, eles vão ser proporcionais entre si. Então eu sempre vou ter uma tangente que vai passar bem aproximado ali, tangenciando todos os círculos de Mohr referentes àqueles meus ensaios que foram feitos. No final, então, essa tangente que eu tenho tangenciando todos os círculos é a minha envoltória de resistência, e eu vou ter uma equação também que define ela em função do ângulo de atrito, que é aquele ângulo com relação horizontal, e aonde essa linha cruza aqui no eixo Y, assim como a gente viu no ensaio de cisalhamento direto, eu vou ter o intercepto coesivo, que é o valor numérico dessa coesão aqui da equação, tá? Que é dado em kN por metro quadrado, por exemplo, a unidade de tensão. Então, é um ensaio um pouquinho mais complexo para ser feito. Geralmente, para solos argilosos, vai demorar na faixa de 5 horas, 6 horas para fazer um corpo de prova, tá? Então, ele é bem mais rápido que o ensaio, bem mais lento que o ensaio de cisalhamento direto. Só que ele é um ensaio mais completo. Por quê? Porque se eu tiver uma situação de alteração de nível d'água, pressão neutra, no caso, sobre o meu corpo de prova, em situação de campo, por exemplo, esses 3 círculos aqui, por exemplo, no final do ensaio eu consigo, pelo equipamento, ter a leitura da pressão neutra. Então, se eu tenho variação da pressão neutra, é só somar o valor das pressões neutras e o que vai acontecer? A gente sabe que, por mecânica dos solos, a tensão total é igual à tensão neutra mais a tensão efetiva, né? Então, se eu mudo a tensão neutra, eu aumento, por exemplo, 20 kPa ou alguma coisa assim, em todas as pressões, esses meus círculos eles vão andar para frente ou para trás proporcionalmente. E eu consigo definir uma nova envoltória de resistência para aquela minha nova situação. Então, em outras palavras, o que acontece na prática? Eu consigo simular diferentes situações de pressão neutra diferentes para aquele meu corpo de prova, fazendo com que esses círculos vá para frente, por exemplo, se eu estou adicionando água, ou vai para trás. Então, vamos imaginar uma situação onde eu tenho um solo saturado, mas eu quero prever uma situação de solo seco. Se eu tenho uma situação de solo seco, toda aquela minha pressão neutra que eu tinha antes no começo do ensaio, ela foi zerada, foi para zero. Eu não tenho água influenciando no meu ensaio mais. Então, todas as tensões que estão sendo aplicadas no meu corpo de prova são tensões efetivas. Então, aqueles meus 3 círculos, por exemplo, dos ensaios que eu fiz, eles vão ter o valor da tensão total sendo subtraída da neutra. E aí eu vou ter um valor menor de tensões. Então, a sigma 3, por exemplo, a sigma 1, eu vou ter um valor de pressão neutra que está subtraindo dos valores. Então, o círculo ele nunca muda de diâmetro. Ele só vai para trás ou vai para frente.
Então, por exemplo, nesse caso de remoção de água, o círculo vem para trás. Então, os 3 círculos vão vir para trás proporcionalmente um valor. O que vai acontecer? Aquela envoltória que antes estava assim, como os 3 círculos vieram para trás, a envoltória minha, ela vai acabar aumentando o ângulo dela porque os círculos vão vir mais para trás. Isso representa um ganho de resistência. Olha o ângulo, o que está acontecendo aqui. Ó. O ângulo ele vai aumentando. Conforme o ângulo aumenta, isso está me indicando que o meu solo está ganhando resistência porque eu estou removendo a água da amostra. Tá? E a gente sabe que, né, a água ela atrapalha o atrito entre os grãos. Então, quanto menos água eu tiver na minha amostra, maior a resistência do elemento que ele vai ter. A mesma coisa também acontece com a coesão. Repara o cotovelo aqui. Quando eu trago os círculos para trás, a tendência é que o cotovelo ele desce um pouco, representando justamente a minha envoltória. A envoltória, ela vai, como ela aumenta o ângulo, a parte de baixo aqui, ela vai tender a baixar um pouco mais. Então, esse valor aqui, ó, que era, vamos supor, 50, ele vai tender a descer e chegar a um valor próximo de 0, 10, alguma coisa assim. Justamente porque como eu estou reduzindo a água da minha amostra, eu não tenho tanto ganho de resistência por coesão. Eu vou ter bastante ganho por ângulo de atrito. Se ficar alerta, né, com isso a gente já consegue entender algumas coisas, que a coesão e o ângulo de atrito eles trabalham inversamente. Quando você remove água da amostra, o ângulo de atrito aumenta, indicando que o solo resiste mais agora a esse elemento, só que o intercepto coesivo reduz o valor, indicando justamente que como eu perdi água, reduz-se a resistência dos elementos do solo devido àquela influência das ligações entre os grãos ali. Só que a gente sabe que quem influencia mais na resistência do isolamento é o ângulo de atrito e não o intercepto coesivo. Então, a gente sempre vai ter ganho em remover água da amostra, né? Por mais que eu tenha perca de resistência por coesão, ok? Fica bem claro isso, tá? Isso é muito importante para entender o comportamento de solos. Então, o nosso solo, por exemplo, argiloso, ele tem um pequeno ângulo de atrito, porque a gente sempre tem água ao redor dos grãos, e a gente tem um valor interessante de coesão, de resistência do isolamento devido à coesão. Quando você remove a água desse nosso solo, a gente tira a resistência do isolamento devido à coesão, só que a gente não tem um ganho tão expressivo com o ângulo de atrito no nosso solo, porque o grão é muito pequeno e o atrito é muito pequeno também, tá? Em areias, a areia acaba não sendo tão influenciada por água, porque essa água, devido à porosidade dos solos arenosos, essa água ela tende a escoar, infiltrar com maior rapidez no solo. Então, a gente também não tem ganho significativo na areia e acaba não também tendo perca, porque aquela água quando entra na areia, ela escoa rapidamente, não atrapalhando o atrito entre os grãos ali, igual atrapalha, por exemplo, numa argila. Se você inserir muita água numa argila, aquela água ela fica muito tempo dentro do interior da argila porque os vazios são muito pequenos, fazendo com que eu tenha uma queda considerável do ângulo de atrito e aí, consequentemente, perda na resistência de isolamento. Tá? Para fechar aqui, o ensaio triaxial a gente tem 3 modalidades de ensaio. Tá? Então, a gente tem o chamado ensaio lento, ou adensado drenado. Aqui são as siglas geralmente em inglês, né? Consolidated Drained, então é consolidado drenado. Aqui consolidado não drenado. E aqui não consolidado ou não drenado também, né? Chamado ensaio rápido, tá? Então, qual a diferença entre os 3 ensaios? É basicamente como eu faço o ensaio ali, aquela parte, principalmente a parte final de ruptura. Então, o ensaio lento é aquele ensaio que, durante a aplicação de cargas ali sobre o meu corpo de prova, eu permito que aquela água de dentro do meu corpo de prova seja drenada, ou seja, saia do meu corpo de prova durante o ensaio. Então, no final do ensaio, aquelas tensões que estão sendo aplicadas sobre o meu corpo de prova são tensões efetivas, porque a água não está recebendo nenhuma carga. Quando a água vai receber carga, como ela tem um canal para ir embora, né, para ser drenada do corpo de prova, aquela água ela não pega nenhuma parcela da tensão para ela. Então toda a tensão está sendo suportada pelos grãos da minha amostra, do meu corpo de prova. Então os envoltórios são sempre dados em funções de tensões efetivas. Tá? O ensaio adensado rápido, também chamado de Consolidated Undrained, a gente tem o ensaio com um adensamento inicial, né? Todos os ensaios triaxiais sempre a gente promove um adensamento inicial, e nesse adensamento inicial a gente permite a drenagem. Mas depois que você termina o adensamento inicial, que é uma etapa inicial do ensaio bem simples, de 1 hora mais ou menos, a gente fecha a válvula de saída de água e não permite que a água saia durante o ensaio.
Ou seja, no final do ensaio, a envoltória de resistência ela sai em função das tensões totais, tá? Já o ensaio rápido, a gente não permite a drenagem em nenhum momento durante o ensaio, nem no estágio inicial ali de adensamento. Então, também as tensões são em função das tensões totais. Então, repara que esses dois últimos são em função das tensões totais, os resultados no final são os mesmos, tá? A diferença é que o adensado rápido eu permito uma drenagem no comecinho do ensaio. Para o nosso solo argiloso siltoso, ele é o ensaio mais recomendável aqui por ser mais rápido e me gerar resultados satisfatórios, é o ensaio adensado rápido, tá? Só para vocês terem noção de tempo, o ensaio lento em solos argilosos pode demorar quase 20 dias. Então, é um ensaio que a gente normalmente não faz. O ensaio adensado rápido na faixa de 6 horas, 7 horas, e o ensaio rápido na faixa de 4 horas, 3 a 4 horas, tá? Então, o ensaio adensado rápido, como eu tenho leitura no final do ensaio de pressão neutra, que o equipamento me fornece essa leitura, eu consigo transformar as tensões totais em tensões efetivas. Então, eu consigo ter o resultado, se eu quiser, em função de tensões efetivas, da mesma maneira, só subtraindo o sigma 3 e o sigma 1 da pressão neutra no final, tá? E em exercício isso aqui fica bem mais claro, tá? Acaba ficando às vezes meio complicado para entender, mas em exercício isso aqui fica bem mais claro e fácil de entender. E principalmente essa diferença entre ensaio rápido e ensaio lento, que os exercícios gostam muito de ficar confundindo o leitor ali com o fornecimento de dados ali para resolver exercício, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu vou passar, na lista de exercícios a gente tem alguns exercícios de cisalhamento, vocês já conseguem fazer. A maioria dos exercícios de cisalhamento sempre são soluções gráficas, então a gente precisa de compasso, e se tiver um transferidor ajuda também para pegar os ângulos, não ter que ficar fazendo continha. Só peço uma atenção especial, principalmente no uso do transferidor, para pegar o ângulo de maneira correta, para não sair errado aí os exercícios. E eu vou passar um próximo vídeo aí com mais uns 3 exercícios resolvidos para vocês entenderem como é que funciona a resolução de exercício para não ficar com dúvida, ok? Então é isso aí, muito obrigado, até mais.